Salama, salama a todos. Espero que todos estejam bem, tá? Então, na última leitura, a nossa última explicação, que nós estávamos comentando sobre o livro de Zamieli, o livro de Daniel, no capítulo 8, do 20 ao 25, aonde que estava dando uma introdução para que vocês possam compreender essa grande manipulação, esse grande poderio que tem governado o mundo inteiro com o poder político e religioso, né? Então precisa agora construir, né? Claro que para eu construir precisamos destruir uma ideia, tá? Um pensamento, porque uma mentira bem contada tornou-se uma verdade maldita. Então, abra suas escrituras no livro de Daniel, capítulo 8, do 20 ao 25. Lerei novamente. Que aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são esses os reis da Média e o rei da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, o grande chifre que tinha entre os olhos, né? Então, o grande chifre que ele tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com força dele, né? Não com a força dele, mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, e esse rei é Roma, feroz de semblante e que entende de enigmas. Então, eu estava mostrando para vocês, explicando para vocês onde que eu peguei uma explicação, né, de Faraó, que o Faraó ele tem ali os seus entendedores de enigmas, né? Ou seja, os seus homens espirituais, como Nabucodonosor também, como os outros reis que se levantaram na terra, esses outros faraós e outros faraós também que se levantaram na terra. Com isso, passei a vocês compreender, entender que aqueles que estão em eminência, que aqueles que estão com poder na terra, eles têm ou ele tem os seus homens espirituais. Aí chegamos até a estátua bem conhecida, né, por todos aí, até chegar o momento da compreensão da pedra, né? Petros, Pedro, pedra, Tade. Em Kikongo, a palavra pedra é Tade, aonde que a pedra, né, Tade, vem com o conhecimento lançado não por mãos humanas, ou seja, lançado pela mão do Altíssimo, quebrar, esmiuçar todo esse conceito, né, toda esse governo mundial que já está implantado na Terra. E depois, estava lendo aqui até esse momento, que ela devastou a cidade da verdade, de sorte que as estrelas dos céus foram derrubadas e lançadas por terra, ou seja, os meus antepassados foram levados a cativeiro, como escravos para as nações, e o que fez com elas, o que fez com os nossos antepassados, o povo semita, o povo bantu, o povo hebreu, prosperou e com muito empenho. O que eles fizeram também? Alguém adquiriu os nossos livros, né, e profanou com os nomes dos seus deuses e espíritos pagãos. Então, o que seria essa palavra que eu deixei aqui grifada? Vigarius Filii. O que é a palavra Vigarius Filii? É um substituto do Filho de Deus. Vou estar aqui falando da forma a qual as nações compreendem, né? No caso, as nações compreendem como Deus, né? As nações, elas clamam Deus ou Zeus, que é a mesma coisa, como seu Altíssimo, como seu Salvador. Então, o que acontece? Como foi Paulo sola, né? O apóstolo Paulo separado para pregar para as nações, para pregar para aqueles que não são, que não eram circuncidados, né? Aqueles que não são descendentes de Acaba, não são descendentes de Jacó, e ficou Pedro, né? Ou seja, ficou Pedro, Petros, pedra, ficou Tade, responsável em ensinar
os filhos de Acaba, certo? Ok, então ficou Pedro responsável, né? Ficou Tade responsável pelas tribos, pelas 12 tribos de Acaba, e ficou Sola, o apóstolo Paulo, ensinando as nações. Mas sabemos que Sola morreu, sabemos que os juízes, né, que vocês conhecem como apóstolos, também morreram. Como fala aqui em cima, vou voltar aqui, ó, tá? Quando fala aqui, ó, que ela entende de enigmas, tá? Quando fala que ele entende de enigmas, era sabido que eles, tá? Eles sabiam que o nosso povo banto, o nosso povo semita, os verdadeiros hebreus, eles iam entrar no período de profundo sono, a qual nós vamos entrar mais para frente, quando a gente entrar em Romanos 11, né? Então, eles sabiam que nós, bantu, semitas, verdadeiros hebreus, iríamos entrar num processo de profundo sono e que Pedro é a pedra da edificação da casa, certo? Porque tu és Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. O que eles fizeram? Eles criaram com isso um falso Pedro. Criaram com isso uma identidade a qual se assemelhou, entre parênteses, né? Se assemelhou, ou seja, como se fosse Pedro, como se fosse a pedra, tá? Ou seja, temos o Masaia, que é o Messias, o Mashiach. E Pedro, a pedra, tá? A pedra, ele é um substituto, né? Ele é um representante, na verdade, não é um substituto. Ele representa, tá? Ele representa o Mashiach, o Messias. Ele representa o Masaia na Terra. Ou seja, vou explicar novamente. Simão, tu és Pedro. Simão, tu és pedra. E sobre esta pedra, que é ele mesmo, Masaia, eu edificarei a minha casa. Sabendo disso, que Petros, pedra, Tade, ficou responsável de acordar o nosso povo, esses que conhecem enigmas, como está aqui, entende de enigmas, eles criaram, tá? Eles criaram com isso um substituto, tá? Um substituto do Filho de Deus, como eles acreditam, um substituto do Filho de Zeus, ou seja, a palavra vicários, né? A palavra vicários, significa substituto. E filho de Deus, né? Então, substituto do Filho de Deus. E lá no idioma, né? No idioma deles, o latim, que aqui vou explicar para vocês, que é uma língua, uma expressão, vou chamar isso aqui de uma expressão inteligente. Por que é uma expressão inteligente? Eu vou estar chamando agora aqui nesse quadro como uma expressão inteligente. Porque é usado numericamente e também é usado na sua gramática, assim como o Yiddish, que vocês conhecem como hebraico, né? Mas na verdade é o Yiddish, né? Aonde que as letras eles têm símbolos, certo? As letras têm símbolos e fator numérico. Assim também é o algarismo romano, como também as letras gregas, né? Tanto que na matemática você trabalha ali com gama, com Aleph, né? Na parte de matemática, o Omicron, como está aí, ou seja, então a linguagem latina, ela tem o seu fator numérico e o seu reconhecimento, né? Ou seja, na sua nomenclatura como letra. No entanto, por exemplo, temos aqui, né, os números arábicos, né, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois começa a repetir 1 com 0, 1 com 1, a parte árabe, né, e os números romanos. Né? Então, nos números romanos, o 0 não existe. Né? Aqui, números romanos, número 1, como que se expressa em números romanos o número 1? Né? Apenas vou até falar assim, apenas com um pauzinho, vamos dizer assim, né? Ou seja, com essa expressão. E o número 2, como que se expressa o número 2 em algarismo romano? Então, seria dois desses, né?
E o número 3 em algarismo romano. Temos aqui o número 3 em arábico. E como se representa o número 3 em arábico? Representa com essas três expressões, né? E aqui o sistema de cálculo, né? Como assim, sucessivamente, essa parte que vai elucidando bem claramente. Por exemplo, o número 5, tá? Então aqui o número 5 em algarismo arábico, né? E para explicar como que é a expressão no algarismo romano, né? Em número romano, é a letra V, né? Então, você consegue trabalhar com essa língua inteligente, né? Ou seja, números romanos, com essa expressão romana, você consegue trabalhar com número e com letras, sucessivamente. Por que estamos falando disso? Nós podemos entrar nesse assunto aqui, que é bastante importante, por quê? Então, pegamos lá a palavra vigários filidei, ou seja, substituto do Filho de Deus, né? E vamos ler um pouco mais aqui para frente, né? Então, eu vou aqui mais para o lado, tá? Aqui, por exemplo, né? Então, aqui, o que nós temos aqui, né? Que é, em latim, vicários, ele é um representante, ou seja, ele é um vice, um substituto. Qualquer pessoa, né, agindo na pessoa ou agente, perdão, de um superior. Compare vigário no sentido em segunda mão, né? O título, né? Então, o título aparece em vários contextos eclesiásticos cristãos, mas também como um título administrativo ou modificador de título do Império Romano, tá? Então, o que quer dizer todas essas palavras aí? A palavra vigários, tá? É um representante, né? Tem ali um imperador, ou tem ali um dono daquela empresa, ou tem ali vamos dizer assim, um empresário, aí vai ter uma reunião, alguma coisa, ele não vai. O que ele vai mandar? Ele vai mandar um substituto dele, né? Ele vai mandar um representante dele. Mesma coisa a palavra vigários, né? Então, a palavra vigários, ele é um substituto, ele é um representante. Então, portanto, quando eles criaram esse título para esse homem, eles criaram assim, a partir desse momento, essa pessoa que tiver com nessa eminência, ele vai ser um substituto do Filho de Deus, né? Ele vai ser um substituto, ou seja, primeiramente, tu és Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. Tá? Então, o que aconteceu? Esse império, dizendo eles que são construídos a partir de Pedro, né? A partir de Tade, a partir da pedra, eles dizem que eles são os sucessores de Pedro. Eles dizem que eles são sucessores da pedra. Com isso, a palavra vigários filidei, dá a entender, com essa expressão, que ela é um substituto do Filho de Deus. Mas quem que era, na menção deles, quem que era o substituto do Filho de Deus? Era Pedro. Tade. Ok. Então, passando essas palavras para essa linha aqui, para essa coluna A aqui, né, vigários filidei, né? Então, aqui está o V, aqui está o I, aqui está o C, aqui está o A, aqui está o R, o I, o U, que no caso é o V, e o S. Tudo bem. Então, voltando aqui para a nossa parte, aonde que fala sobre os números romanos, tá? Com suas expressões de cálculo, nós viemos aqui e temos a letra V. Qual o valor de V em algarismo romano? É 5, como está aqui na expressão, certo? Então, o número 5 em algarismo romano é a letra V. Então, temos aqui a letra V. E depois, temos a letra I, né? Sabemos que em algarismo romano, a letra I, ela tem valor de 1, como está aqui expressando, né? O valor de 1 é a letra I. Depois, retornamos para cá, temos a letra C, né? Então, a letra C, olhamos aqui na nossa expressão, né? na enquadração em números romanos, a letra C, está aqui, ó, a letra C, ela tem valor igual a 100, como aqui está expressando, valor igual a 100. A letra A não existe em algarismo romano,
A letra R também não existe em algarismo romano. A letra I, sabemos que tem valor igual a 1. A letra V, já vimos, sabemos que tem valor igual a 5. E a letra S não tem valor em algarismo romano. Então, aqui está escrito vigários. Subindo, depois nós temos filho, né? Filho. A letra F não existe, não tem valor em algarismo romanos. Né? A letra I, sabemos que tem valor igual a 1. A letra L, voltamos para cá, para que nós venhamos a compreender, saber, tá? Aqui para vocês, o valor da letra L. Olha lá, o valor da letra L em algarismo romano é igual a 50, como aqui está. E depois I, né, tem valor de 1, e I também tem valor de 1. Tá? Então, por enquanto, escrevemos aqui substituto do filho, vigários filii. Depois temos a letra Dei, né? A expressão Dei, Deus, Zeus, né? No caso aqui, para não ficar na cara, na expressão do mundo que eles estão a invocar Zeus, eles colocaram Deus. Com isso, a letra D. Vamos olhar aqui em algarismo romano qual o valor da letra D. O valor da letra D tem 500. Então, trago para cá 500. A letra E, ela não tem valor, então, portanto, ela é igual a 0. E na sequência, voltamos para a letra I, que tem um valor em algarismo romano igual a 1. Se tiverem dúvida, é só olhar na própria internet ou pegar o caderninho de estudo de vocês lá atrás, acho que terceira, quinta série, aonde está explicando para vocês sobre algarismo romanos. Voltando para cá, então, nessa linha, né, nessa coluna, aqui eu escrevi vigários filii Dei. Na coluna B, eu trouxe a parte numérica, e com isso, eu trago para cá, né, e passo para cá e vou somar. Né? Portanto, olha o valor que nós encontramos, né? Encontramos referente a esses que se colocam na condição, né, de substituto do filho de Zeus, né? No caso deles é Deus, substituto de filho de Deus, substituto do filho de Zeus. Tá? Essa expressão a qual eles usam, né, para tentar enganar e realmente durante anos, durante um bom período de tempo, como ainda muitos estão debaixo dessa expressão e adorando, né, tendo o vigário filii Dei como a pedra, né, tendo ele como se ele fosse Pedro, como se ele fosse a verdade e a vida, não é. Tá? Então, portanto, esses devastaram a cidade da verdade, de sorte que as estrelas dos céus foram derrubadas e lançadas por terra, levados ao cativeiro como escravos para as nações, e o que fez com elas prosperou no seu empenho, adquiriu os livros do povo, tá? Deixa eu grifar aqui, deixar bem aqui, adquiriu os livros do povo e os profanou com o nome dos seus deuses e espíritos pagãos. Então, foi assim, né? Ainda tem mais coisas para a gente ver, e a gente vou mostrar para vocês nos vídeos que vêm após esse. Assim, anunciei hoje em verdade.